Entende que o sonho tem uma função de poda neural, uma descarga elétrica. Sonhos traumáticos, que aí o sonho ele repete aquele padrão até você integrar. Para a psicologia junguiana, ele vai trazer aquilo que precisa para compensar, ou seja, para a gente sair, né, daquela atitude unilateral, ele vai trazer uma compensação psíquica de alívio. A gente pode falar de equilíbrio, equilibrar. Equilibrar. Exatamente. Não sonha. Pode ter problemas seríssimos de saúde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Que legal, Céu. Agora a gente está falando, então, vamos para as neurociências, né? As neurociências hoje, inclusive tem o Siddhartha Ribeiro, que é um biólogo aqui do Nordeste, e ele não é junguiano, mas ele traz, né, uma pesquisa maravilhosa com sonhos. Então, primeiro, a gente, né, entende que o sonho tem uma função de poda neural. Então, tudo que você viu, tudo que você, né, vivenciou, o sonho faz uma descarga elétrica. Né? E onde o sonho acontece? Nas fases REM. Né? O REM é aquela fase do movimento rápido dos olhos, né? Do Rapid Eye Movement e tal, que é quando a gente está começando a dormir. Depois, no sono profundo, não tem manifestação de sonhos. E quando a gente está voltando para a vigília no despertar, tem de novo o REM, que é onde a gente sonha. Por isso tem gente que fala assim... que é onde a gente sonha e consegue lembrar. E né? Consegue lembrar. É o lembrar, né? No começo da noite também é possível. Mas muitas pessoas falam assim, eu acordei umas 4 da madrugada, e depois eu voltei a dormir, voltei a sonhar. Então você está nessa fase REM já subindo de novo para a vigília. Então, o sonho tem essa primeira função dessa poda neural. Então, quem não sonha pode ter problemas seríssimos de saúde, né? De quem tem insônia, ou quem usa CPAP, por exemplo, né? Que é o equipamento de oxigenação, não sonha, e aí você tem vários problemas de depressão, ansiedade, de angústias. Ou seja, o sono tem uma função vital. O sonho tem função mesmo vital. E aí, para a psicologia junguiana, ele vai trazer aquilo que precisa para compensar, ou seja, para a gente sair, né, daquela atitude unilateral, ele vai trazer uma compensação psíquica de alívio. A gente pode falar de equilíbrio, equilibrar. Equilibrar. Exatamente. Então tem uma função ali neurofisiológica. Então olha só que interessante, a gente está falando de um cara que estava publicando isso lá no século XX, né? Então assim, e o cara sabiamente, né, mais de 100 anos atrás já estava falando que as neurociências hoje atestam. Né? Então é muito importante a gente se debruçar sobre isso e não achar que é bobeira, que eu sonhei com caldeirão e era bruxa, então só é uma fantasia. Não, que caldeirão é esse? Esse é o seu caldeirão. A gente pega o símbolo e o significado do outro, não é, né? É o meu. Não, então o cuidado que a gente deve ter é para não sair interpretando. Então, por exemplo, voltando para o seu sonho, eu poderia dar um chute, falar isso, mas não vai ser. O sonho é teu, você tem que falar, eu sinto isso sobre esse sonho. E aí, lógico, com o traquejo, né, quando você começa a fazer mais terapia com esse olhar, os sonhos vêm aparecendo. Tem pacientes que chegam e falam assim, eu pergunto, né, você lembra dos sonhos? Ixi, nem sonho. Aí passa 2 sessões, nossa, eu lembrei de um sonho. E é muito engraçado isso mesmo, né? Assim, quando a gente começa a perguntar do sonho, geralmente a resposta é essa, né? Primeiro é não sonho. Primeiro né? não sonho. Que é um grande mito, de novo, né? A gente sonha normalmente todas as noites. Uns 3, pelo menos, né? 3, 4 sonhos, né? Sonhos. Uma coisa é sonhar e outra coisa é lembrar dos sonhos. Mas quando começa a investir sobre isso, né? Os sonhos começam... Terapia começa a trazer muitos sonhos, né? Exato, Porque a gente começa a mexer com os conteúdos, eles precisam ser equilibrados, organizados, compensados. Tá? E aí tá lá. E aí a nossa mina de ouro tá lá. Basta a gente querer ou não olhar para isso. Nós temos também o que a gente chama de sonhos traumáticos, que aí o sonho ele repete aquele padrão até você integrar. Então, por exemplo, nos ataques de 11 de setembro, depois de muitos anos era comum que, né, a população ali nova-iorquina falasse sobre os sonhos que estavam vendo lá as torres sendo impactadas pelos aviões. Então, nós temos sonhos, por exemplo, pessoas que sofrem abusos, nós temos a repetição, até que aquele conteúdo seja integrado. Então, não é que o inconsciente é maldoso e fala, eu vou mandar isso aqui. Não, vamos integrar esses conteúdos, vamos superar isso. Ele vai mostrando que aquilo está desorganizado, que eu preciso olhar para aquilo para resolver. Exato. Então, é o material mais rico que a gente tem dentro da terapia, né, na abordagem junguiana, são os sonhos.
Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.